Olá, futuros funcionários públicos! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o professor Bomba e estou hoje aí com vocês com a quinta aula focada no concurso da Polícia Militar. Então você que está acompanhando o nosso canal, pode ficar tranquilo que aqui a gente vai botar todas as aulas focadas aí no concurso da Polícia Militar. Lembro a vocês que a gente já tem algumas aulas aí focado no concurso da Polícia Militar. Também temos aulas de matemática básica, tá bom? Eu vou estar colocando aqui, ó, qualquer coisa você pode clicar e ir para essas aulas direto. E eu vou botar também no final do vídeo, tá certo? Para que vocês possam aí, caso queiram só clicar depois, tá clicando aí que vocês já vão direto para as aulas básicas ou para as outras aulas da Polícia Militar, tá bom? Então, galera, vamos lá começar nossa aula. Mas antes, agradecer todo mundo que curte, compartilha o nosso canal, comenta, tá certo? Vocês dão uma força muito grande para que a gente possa estar continuando o nosso trabalho, perfeito? Então vamos lá, quinta aula, proporcionalidade. Vamos ver aí. 3 pedreiros constroem um muro de 20 metros de comprimento em 10 dias. Para construírem 30 metros de muro do mesmo tipo, 5 pedreiros levarão quantos dias? Pessoal, lembra vocês que aqui no canal a gente tem aulas de matemática básica, de regra de 3, tá bom? Então, qualquer coisa no fim do vídeo eu vou botar aqui para vocês poderem estar indo para essas aulas, tá? Olha só, aqui ele diz 3 pedreiros, tá certo? Então, ó, pedreiros vai ser a primeira grandeza. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, o que é grandeza, tá certo? Galera, grandeza é tudo que você pode contar. Quantidade de pedreiros você pode contar, tá certo? A quantidade de metros de comprimento aí, a quantidade de dias, tudo que você puder contar, medir, vai ser uma grandeza, tá bom? Então, inicialmente, ó, eu tenho 3 pedreiros, tá certo? Que construíram aí, ó, 20 metros de um muro, tá? Então, vou botar aqui, ó, comprimento, 20 metros, tá certo? Em quantos dias? Ó, dias é outra grandeza, 10 dias, perfeito? Então, você tem que enumerar as grandezas inicialmente. Depois que você enumera as grandezas, aí você vai para a segunda parte do problema, que diz o seguinte, ó, para construírem 30 metros de um mesmo tipo, então agora vão ser 30 metros, tá certo? De um mesmo tipo, 5 pedreiros levarão quantos dias? Então, 5 pedreiros levarão quantos dias? Não sei, chamo de x, perfeito? Agora eu vou ter que fazer a relação se isso aqui é direto ou inversamente proporcional. Eu sempre vou comparar a grandeza que tem o x, tá certo? Então, eu vou comparar dias com as outras grandezas. Então, vai ficar assim, 20 metros de comprimento eu faço em 10 dias. 30 metros de comprimento eu vou fazer em mais ou menos dias? Em mais dias. Então, a tendência aqui é aumentar à medida que a quantidade de metros aumentou. A gente diz que essas grandezas vão ser diretamente proporcionais. Eu não uso seta, tá bom? Eu boto um desenho de direto em cima, tá? Porque eu acho que a seta atrapalha mais do que ajuda. Então, boto um desenho em cima, eu sei que é direto. Agora, eu lembro de pedreiros e vou fazer a análise de pedreiros com dias. Perceba que eu esqueço que comprimento existe, tá bom? Então, sai da minha cabeça completamente que comprimento existe. E eu agora vou analisar quem? Quantidade de pedreiros e quantidade de dias. Eu tenho o seguinte, 3 pedreiros fazem o serviço em 10 dias. Se eu tiver mais gente trabalhando, mais pedreiros, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar ou vai diminuir? O trabalho vai ser feito mais rapidamente ou vai ser feito mais lentamente? Olha, se eu tenho mais gente trabalhando, o trabalho é feito mais rapidamente. Então, eu vou levar menos dias. Essas grandezas vão ser o quê? Inversamente proporcionais, porque à medida que a quantidade de trabalhadores aumenta, o tempo para fazer o trabalho diminui, tá certo? Então, eu vou botar um i aqui, para indicar que é inverso, perfeito? Agora, gente, que eu fiz essa análise, que é a parte mais difícil da regra de 3, é só a gente armar a conta, tá? O que tem o x sempre vai ficar antes da igualdade. Então, vai ficar assim. 10 sobre x, que vai ser igual a quanto? Pedreiros no inverso. Então, em vez de eu botar 3 sobre 5, eu vou botar 5 sobre 3 vezes comprimento é direto. Então, vou botar do jeito que está aqui, 20 sobre 30. Se for inverso, inverte. Se não for, deixa do jeito que está, tá? Nota que o que vem depois da igualdade, todas as frações ficam multiplicando depois da igualdade, perfeito? Simplifica que simplifica, tá certo? Fazendo o cálculo aqui, pessoal, olha o que vai acontecer. Vai ficar 10 sobre x, que é igual a 5 vezes 2, que dá 10. 3 vezes 3, que dá 9. Aí, gente, a gente já chega no resultado direto aqui, Se essas frações são iguais, perceba só, se essas frações são iguais, se a parte de cima é igual, então a parte de baixo tem que ser igual.
Então já acho que x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 9. Resposta correta, a letra C. Perfeito? Muito bem, pessoal. Aqui eu aprendo a calcular, o canal que ajuda você a detonar aí no concurso da Polícia Militar. Dois homens trabalhando 2 horas por dia durante 2 dias constroem 2 casas. Quantas casas 8 homens trabalhando 8 horas por dia durante 8 dias construirão? Então, muito bem, galera. Olha só que problema mais interessante, né? Muita gente marcaria a resposta letra A nesse problema, tá bom? Mas vamos ver aqui a solução dele, tá? Olha só. Aqui eu tenho inicialmente 2 homens, tá certo? Então, ó, vou botar aqui, ó, H de homens, 2 homens, trabalhando 2 horas por dia. Então, ó, horas por dia, 2 horas. Durante 2 dias, ó, 2 dias, constrói 2 casas, tá certo? Então, ó, 2 casas. Quantas casas 8 homens, trabalhando 8 horas por dia, durante 8 dias, construirão? Então, ele quer saber quantas casas, ó, não sei, chamo de x. Aí eu vou avaliar se é direto ou inversamente proporcional. Perceba que eu tenho, ó, 2 dias, 2 casas. 8 dias eu vou ter mais ou menos casas? Vou ter mais casas. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Aqui eu tenho 2 horas por dia, eu faço 2 casas. Se eu trabalhar mais tempo, pessoal, o que acontece? Eu vou construir mais casas. Então, também é diretamente proporcional. Com 2 homens, eu faço 2 casas. Se eu tiver 8 homens, eu faço mais ou menos casas? Mais casas também. Então, também é direto. Achei que todas as grandezas são diretamente proporcionais. Agora eu vou armar. Ó. O que tem o x fica antes da igualdade. Então, vai ficar 2 sobre x, que é igual a 2 sobre 8 vezes 2 sobre 8 vezes 2 sobre 8. Perfeito? Ó, simplifica que simplifica, tá certo? Ó, simplifiquei tudo aqui por 2. Ó, vou botar aqui parênteses para indicar que é tudo isso dividido por 2. E eu vou ficar com quanto aqui? Eu vou ficar com 2 sobre x, que é igual a 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto. Perfeito? Ora, pessoal, isso aqui vai ser igual a quanto? 2 sobre x, que é igual a 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 4 vezes 4 vai ser igual a 16. 16 vezes 4 vai ser igual a 64. Fazendo o meio pelos extremos, eu fico com x igual a 128, tá certo? Então, gente, na verdade, ó, eu vou fazer aí 128 casas, tá certo? Resposta correta, a letra E, tá bom? Então, cuidado com o senso comum. Às vezes, o senso comum da gente não está indicando a direção correta, tá certo, gente? Então, tem que tomar cuidado aí com o nosso senso comum, perfeito? Muito bem, galera. Vamos lá para a nossa próxima questão. Se x homens trabalhando x horas por dia durante x dias constroem um muro com x metros de comprimento, qual o comprimento em metros do mesmo tipo de muro que será construído por y homens de mesma capacidade de trabalho que os anteriores, trabalhando y horas por dia durante y dias? Admita que x e y são inteiros positivos. Pessoal, essa foi uma questão que caiu recentemente no concurso aí da Polícia Militar, tá? Então, a gente tem que ficar antenado com esse tipo de questão. Olha o que tem aí, ó. Ele coloca número de homens, tá certo? E ele dá os números aí em função de letras, tá certo? A gente trabalha do mesmo jeito, não precisa ter medo quando vier assim não, tá bom? Então, ó, homem, x, horas por dia de trabalho, ó. Então, horas por dia, também x. Durante quantos dias? Coloca aí, ó, dias, também x. Constrói um muro com x metros de comprimento. Então, comprimento, também x. Agora, ó, ele pergunta qual o comprimento. Então, não sei qual é o comprimento, eu vou chamar de C, tá certo? Em metros do mesmo tipo de muro, que será construído por y homens. Então, homens agora ó, é y, da mesma capacidade de trabalho que os anteriores, trabalhando y horas por dia. Então, ó, horas por dia, y, durante y dias. Então, ó, dias y. Ok? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, avaliar se isso é direto ou inversamente proporcional. Você pode estar com dúvida pensando, ora, como é que eu vou saber se isso aí é direto ou inverso se não tem números?
Mas para saber se grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, eu não preciso de número. Eu preciso apenas saber qual a relação entre elas, tá certo? Quando eu falo qual a relação, é o quê? É saber se quando uma aumenta, a outra vai aumentar, ou se quando uma aumenta, a outra vai diminuir, tá certo? Então, é isso que eu preciso saber. Então, bora lá. Aqui a gente tem o seguinte, ó. X metros de comprimento, eu levo aí X dias, ok? Ora, se eu aumentar a quantidade de dias, o comprimento aumenta? Aumenta, tá certo? Então, veja que eu posso fazer essa relação dessa maneira. Então, se um aumenta e o outro aumenta, as grandezas são diretamente proporcionais. Eu tenho aqui X horas diárias de trabalho. Aí eu tenho o comprimento X. Se eu aumentar a quantidade de horas de trabalho, aumenta o comprimento? Aumenta. Então, ó, diretamente proporcional. Eu tenho X homens trabalhando para fazer um comprimento aí de X metros. Se aumentar a quantidade de homens, aumenta o comprimento? Também aumenta. Então, perceba, gente, que dessa maneira eu já sei que todas são diretamente proporcionais. O que vai ter aí, a variável que eu estou procurando, que nesse caso é o C, eu chamei de C porque X eu já tinha colocado aqui, né? Então, como eu quero saber quem é C, esse valor, essa grandeza que fica antes da igualdade, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, X sobre C, que vai ser igual a quem? X sobre Y vezes X sobre Y vezes X sobre Y, perfeito? Então, notem, pessoal, que agora é só resolver da mesma maneira, tá? Ó, vai ficar X sobre C, que é igual a X vezes X é multiplicação de potências, não esqueça que tem um aqui em cima, ó, de mesma base, tá? Conserva a base, somos expoentes, perfeito? Aqui embaixo também, ó, conserva a base, somos expoentes, perfeito? Ó, pessoal, aqui eu vou ficar com x ao cubo vezes c, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x ao cubo c, e x vezes y ao cubo, ó, isso aqui vai ser igual a quanto? Xy ao cubo. O x ao cubo está multiplicando, ele pode passar para o outro lado o quê? Dividindo, tá certo? Então, vai ficar C é igual a xy ao cubo dividido por x ao cubo, perfeito? E notem, pessoal, que eu posso, ó, simplificar esse x com esse aqui, tá certo? Simplificando, ó, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho ao cubo. Então, ó, dividindo por x, vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar, simplificando, sai o x aqui de cima, vai ficar y ao cubo. E x ao cubo dividido por x fica x ao quadrado, tá certo? Então, eu dividi em cima e embaixo por quanto? Dividir em cima e embaixo por x, perfeito? Então, essa é a nossa resposta. Resposta correta aí, ó, vai ser a letra E, tá bom? Então, galera, vamos lá para a nossa última questão de hoje, tá bom? No decorrer de um ano, a delegacia de uma cidade registrou 6.200 queixas contra preconceitos de ordem social, racial e sexual, em números diretamente proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente. Com base nessa informação, é correto afirmar que 1.240 queixas foram sobre ordem social, 1.860 queixas foram sobre opção sexual, 2.300 queixas foram sobre opção sexual, 3.100 queixas foram sobre racismo. Muito bem, pessoal, como que a gente vai saber qual a opção correta aí nesse caso, tá? O que a gente vai fazer? Ó, perceba que ele falou aí, ó, que as queixas foram proporcionais a 2, 3 e 5. Então, ó, a de ordem social, vamos botar aqui, ó, as queixas de ordem social foram proporcionais a 2. As queixas de ordem racial, então vou botar aqui, ó, racial, foram proporcionais a 3. E as queixas de ordem sexual, eles colocam aí, ó, que foram proporcional a quanto? Proporcional a 5, ok? Bem, o que eu preciso, pessoal, para estar conseguindo desenvolver aí, tá, essa questão? Eu preciso saber o que significa ser diretamente proporcional, tá bom? Então, sempre que ele falar que é diretamente proporcional, na sua cabeça tem que vir a divisão, tá? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim. De ordem social é proporcional, ó, a 2, ok? Assim como as de ordem racial é proporcional a 3, assim como as de ordem sexual serão proporcionais a 5, ok? Aí, gente, tem uma propriedade das proporções que diz que a soma dos antecedentes, que é essa parte de cima, vai estar para a soma dos consequentes, que é essa parte de baixo, ó. Então, se eu somar aqui social mais racial mais sexual, vai ter que estar para a soma da parte de baixo, que é 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10, ok? Ora, quando eu pego todas as queixas de ordem social, mais racial, mais sexual,
tem que dar o quê? Tem que dar 6.200, que é o total de queixas aí que ele disse, tá certo? Então, ó, vai ficar 6.200, que vai ser, ó, tá dito aqui, ó, 6.200 é o total de queixas aí, tá certo? Social, mais racial, mais sexual. E isso vai ficar dividido por quanto? Vai ficar dividido por 10, perfeito? Aí, gente, ó, simplifica que simplifica, isso aqui vai ficar igual a quanto? 620, perfeito? Aí eu acho qualquer uma das queixas. Como? Já que eu tenho que tudo isso é igual, ó, para mim achar aqui as queixas de ordem social, o que eu faço? Eu pego ordem social sobre 2, vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao que a gente achou aqui, ó, 620, já que todas as frações são iguais, tá? Então, isso aqui vai ficar o quê, pessoal? Ó, fazendo meio pelos extremos, eu vou ter que ordem social vai ser igual a 2 vezes 620, que dá 1.240, tá certo? Então, veja que é a letra A, ó. 1.240 queixas foram sobre ordem social, perfeito? Então, a gente acha a resposta aí, letra A, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui de mais essa aula focada aí no concurso da Polícia Militar, tá bom? Se você gostou, curte, compartilhe o nosso canal, para que a gente possa estar chegando a mais pessoas e eu possa mostrar aí o meu trabalho, tá bom? Todos vocês aí que compartilham o canal, meu muito obrigado mesmo. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser, galera. Valeu!